Olá, pessoal. Pessoal do sexto ano. A professora tem demorado para fazer essas aulas, porque além, né, de estar fazendo as atividades de vocês, a gente tem aprendido muito, apanhado muito com a questão da tecnologia, né, modificado muito o nosso hábito. Espero que vocês estejam bem nessa época, né, de pandemia, se cuidem, tomem as precauções devidas. Mas enfim, a professora gravou essa primeira aula de tecnologia e inovação. Essa aula, ela faz parte da terceira etapa do roteiro de estudos que vocês receberam. Muitos alunos com muitas dúvidas. Então, eu vou falar um pouco das atividades que nós colocamos e depois eu vou gravar uma outra aula de arte também para sanar as dúvidas de vocês, também na mesma disciplina. Então vamos lá. Né? Esse bimestre, a aula de tecnologia e inovação, assim como a disciplina de arte, também vai abordar o quê? O cyberbullying. Bem propício para essa época de pandemia, né? Para essa época que a maioria das pessoas tem tido contato com as outras através das redes sociais, através dos grupos de WhatsApp, dos grupos de mensagens, né? E esse tema é um tema muito importante. Às vezes a gente acha que não acontece, mas existem muitas pessoas que promovem o cyberbullying. É uma brincadeira sem graça, chamada de brincadeira sem graça, porque não é uma brincadeira, né? Quem faz isso faz por maldade, para ver outra pessoa sofrer. Então, nós vamos falar sobre isso. A primeira coisa que nós colocamos nas atividades de vocês foram as habilidades e os objetos de conhecimento. Por quê? Porque a primeira coisa que vocês precisam ter consciência é saber o que vocês vão aprender com aquele conteúdo que está sendo passado para vocês, né? O que ao final do segundo bimestre, por exemplo, vocês precisam saber. Essas avaliações, elas são feitas na escola, pelos professores, mas vocês, alunos, precisam saber o que vocês estão sendo avaliados, né? Por que eu recebo uma nota ou um conceito? Diante do que? Nós avaliamos o trabalho de vocês diante da aquisição das habilidades. Quando a gente percebe, quando a gente observa, né, diante das atividades que vocês fazem, que vocês adquiriram essas habilidades. Então, dentro da habilidade de tecnologia e inovação que nós vamos trabalhar no sexto ano, agora no segundo bimestre, estão identificar diferentes tipos de sites, os seus objetivos e a sua estrutura. Existem milhares de sites. Cada um serve para uma coisa. Cada um é montado com uma estrutura para um determinado público-alvo. Alguns são comerciais, outros são sociais, outros são mais para adolescentes, outros mais adultos. Mas, né, a gente precisa saber identificar as diferenças desses sites que nós navegamos na internet. A outra habilidade, que ao final do período vocês precisam reconhecer a existência do cyberbullying no contexto digital, identificando os mecanismos de violência e intolerância digital. A gente sabe que a intolerância, ela ocorre desde que a humanidade foi formada, né, as grandes sociedades, as comunidades. Né? Precisa sempre ter uma regulação, uma regra, porque as pessoas disputam entre si, procuram não cumprir regras e também elas promovem determinados tipos de violência com a finalidade de diminuir as outras pessoas.
Isso acontece no meio físico e na escola nós chamamos isso de bullying ou bullying, né? Agora, no meio virtual, essas coisas acontecem também, essas maldades acontecem. E nós chamamos de cyberbullying, né? O próprio nome já diz, está relacionado à questão, né, da informatização, da evolução das mídias até agora. Então, a gente precisa saber identificar esse tipo de violência. Por quê? Porque nós precisamos nos posicionar. Então, vem a outra habilidade, olha, compreender e posicionar-se em relação ao cyberbullying, vivenciado e assistido em ambientes virtuais. Como assim, professora? Tem gente que promove o cyberbullying e nem sabe que está fazendo isso. Tem gente que promove o cyberbullying de propósito, para machucar outra pessoa, sem motivo aparente, né? Não é porque a pessoa fez alguma coisa, simplesmente por maldade. Às vezes a pessoa faz isso por se sentir mais forte, por se sentir superior. E nós sabemos que ninguém é superior, nenhum ser é superior ao outro, né? Todos nós temos uma função aqui e todos devemos ser respeitados. E quais são os objetos de conhecimento que vocês vão aprender? Cyberbullying, que é o conceito. O que é o cyberbullying, né? Eu preciso ter um conhecimento teórico daquilo que eu estou estudando e foi proposto uma atividade, inclusive com um vídeo para vocês. E tem também o outro conteúdo, é como combater o cyberbullying, né? O que você, na sua idade, diante de um celular ou de um computador, ao avistar, né, uma atividade de cyberbullying de um colega seu, de uma outra pessoa, o que você pode fazer, né? Esse que é o conteúdo que nós vamos ver no segundo bimestre. Então, lá no início, a professora já colocou, tem um infográfico, né, como se fosse um cartaz, para vocês irem respondendo os balõezinhos, se você já presenciou, já vivenciou alguma situação do tipo. Então, tem ali o significado do infográfico, para quem não sabe, né, é um texto organizado por elementos verbais e não verbais. Então, o que são elementos verbais, né? O que está escrito. E os elementos não verbais são as figuras, né, que são contempladas nesse cartaz, né? Normalmente o infográfico ele tem um caráter explicativo, né? E ele é muito usado na mídia digital e na imprensa, né, para informar. Quando alguém quer fazer uma informação rápida, né, para a população ou para as pessoas, eles fazem no formato do infográfico, porque a interação do que está escrito mais os desenhos deixa ele mais atrativo para as pessoas lerem. Então, olha, para cada pergunta, se a resposta for sim, afirmativa, né, você vai escrever sim no balãozinho amarelo. Se for não, você vai escrever no balãozinho verde. Está pedindo para vocês compartilharem os seus resultados com os colegas. É lógico que em época de pandemia, vocês não vão compartilhar mostrando para o seu colega, porque vocês nem têm contato. Mas como que a gente compartilha essas informações? Você pode tirar fotografia e colocar no grupo da sala, né? Aí todo mundo tem acesso. Quem não quiser fazer isso, pode me mandar foto do infográfico e a professora já vai dando uma olhada, já vai dando uma analisada. Então, tem lá, né, um conteúdo que eles chamam de brincadeira. Existe até um livro de uma escritora que foi a primeira estudiosa do bullying no Brasil, porque ele não nasce no Brasil, né? O bullying
Essa teoria do bullying, ele nasce na Noruega e ela é muito disseminada nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país que tem, o pessoal comete bullying com muita frequência, existem muitos filmes a respeito disso. E conforme a evolução, né, das tecnologias, esse bullying ele deixou de ser no meio físico, né, ou seja, entre as pessoas, e passou a veicular no mundo virtual, mas que não deixa de ser maldade da mesma forma, né? Então, a Cleo Fante, ela escreve um livro, ela fala: bullying, essa brincadeira não tem graça, porque até pouco tempo atrás ele era considerado brincadeira de criança, mas criança também sabe fazer maldade, e o bullying não é brincadeira de criança, ele é uma agressão física, verbal ou de humilhação de uma pessoa, para que a pessoa possa se sentir mais forte. Normalmente, os agressores, normalmente as pessoas que cometem o bullying, eles são vítimas em suas próprias casas. Esse é um estudo já que a gente pode adquirir em sites que falam sobre isso, e muito importante em alguns livros também. Normalmente o agressor ele é vítima na sua casa, ou entre os seus familiares, ou entre as pessoas que estão à sua volta. E aí ele chega na escola, ele desconta em outras pessoas que ele acha que são pessoas mais fracas. Por quê? A vítima, normalmente ela fica em silêncio. Normalmente a vítima não conta para os adultos. A vítima fica com medo ou fica envergonhada. Então é muito importante a gente falar sobre isso. Então tem lá no infográfico, tem algumas questões assim, ó: o conteúdo da brincadeira te faz sentir mal, humilha ou discrimina? Sim. Se acontece isso, não é brincadeira. Agora, se alguém faz uma brincadeira com você, que você ri junto, que você acha legal, que depois passa, que não tem continuidade essa brincadeira, pode ser sim, só uma brincadeira e passou. Às vezes a própria pessoa que faz a brincadeira depois percebe, vai lá, pede desculpas. Pode acontecer? Pode. Mas o cyberbullying, assim como o bullying, a pessoa repete a brincadeira. Então, ela faz isso com frequência para deixar as pessoas numa situação humilhante. Então, ó, já aconteceu isso com você? Você vai responder sim ou não. Isso se repete com frequência? Se a pessoa que fez esse tipo de brincadeira com você, ela faz sempre, a pessoa que faz brincadeira com você, ela é maior de 18 anos, ela é menor de 18 anos? No caso, sim. Ou, no caso, não, você vai colocar no balãozinho verde. E se essa agressão acontece na internet? Tá? Porque aí nós estamos falando do cyberbullying, que são agressões que acontecem na internet. Então, tem lá, ó, se foi uma brincadeira sem graça e quem fez reconhece o erro e aceitar as desculpas, assim, é uma boa saída. Quer dizer, é aquilo que eu falei, se a pessoa viu que ela errou e ela te pediu desculpas, né, por que não aceitar? Todo mundo erra. Mas se há uma discriminação, se ela te humilha com frequência, fique atento. Você precisa falar com um adulto, tá? O bullying, ele se aplica a intimidações entre os pares, que são as crianças e adolescentes. No Brasil, e quando isso acontece com adultos, não é chamado como bullying, tá? O bullying no Brasil, ele só é chamado esse tipo de atitude no caso de crianças, quando acontece com crianças e adolescentes. Quando acontece com adulto, já tem uma legislação própria para isso, aí é crime de calúnia, difamação, a pessoa responde juridicamente por isso, então é diferente. E para ser bullying ou cyberbullying, ela precisa ser um tipo de agressão sistemática. Eu já falei, mas eu estou repetindo, ela tem que acontecer com frequência
e a pessoa às vezes vai ficando intimidada, vai ficando quieta e não fala nada para ninguém e vai ficando depressiva. Então isso não pode acontecer. Quando que é cyberbullying? Quando a intimidação acontece através das redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. São publicações e comentários feitos para humilhar, ofender, intimidar e ameaçar através da internet. É um assunto para a gente falar muito sobre isso na atual circunstância que nós estamos vivendo. Nós temos presenciado muitas brigas, muitas agressões verbais pela internet, muita humilhação, as pessoas colocando as outras assim, expondo outras pessoas, e isso é muito grave. Então, nós precisamos ficar atentos. Por isso que a gente precisa saber quais são os sites que a gente frequenta, quais são as pessoas que nós temos amizade. Isso é muito importante para todos vocês. Na atividade 2, está pedindo para você refletir se você já ouviu falar sobre o cyberbullying, para você colocar suas opiniões. Então, tem um link aí que tem todos os conceitos. O que é cyberbullying, né? Tem esse link do YouTube que está disponível, que vocês podem acessar e ver esse vídeo que é curtinho, só para vocês assimilarem melhor o conceito, porque se a professora ficar falando muito aqui, a aula fica longa e enjoativa. Depois que você assistiu o vídeo, por isso que é muito importante vocês assistirem todos os vídeos que nós colocamos nas atividades de vocês, porque senão vocês não conseguem fazer as atividades. Vem uma planilha, uma tabelinha para vocês preencherem com base naquele vídeo que vocês assistiram. Então, as questões estão relacionadas ao vídeo. O que é bullying? Quais os tipos de bullying? Como que você identifica o cyberbullying? Quais são os sinais de ocorrência do cyberbullying? E o que fazer quando você for alvo ou alguém for alvo do cyberbullying, né? Quais são as medidas que devem ser tomadas mediante uma situação dessa? Então, acho que está muito claro. Assistir o videozinho, dá para responder tranquilamente essas questões. A próxima atividade tem alguns balãozinhos aí que você vai fazer o quê? Você vai escrever sobre situações nas redes sociais e na internet. Já que nós estamos falando do cyberbullying, nós vamos ficar atentos só ao cyberbullying, então precisa acontecer na internet. E o que nós vamos fazer? Você vai escrever o que você pode curtir, comentar, e o que você deve ignorar, que você não vai participar, que você não curte, nesses balõezinhos. Também acho que está muito fácil, super tranquilo. O que você exclui? Não ficar compartilhando coisas de outras pessoas que podem denegrir, ou humilhar, ou chatear alguém, né? Às vezes a gente faz isso sem querer e sem perceber. Nós vamos ver isso na próxima situação de aprendizagem. Aí a gente tem uma situação de aprendizagem que é um grupo de WhatsApp, assim como nós temos na escola. Nós temos o nosso grupo da sala, nós temos o grupo com a professora. E aí o que acontece? Tem uma conversa aí de alguns alunos que vão fazer trabalhos em grupos. É um exemplo como se fosse um 7º ano C. Então tem lá o Flávio, né? O Flávio está num grupo e ele fala: galera, tem trabalho de geografia para fazer em grupo. Aí a Paula fala assim: mas quem são os membros do nosso grupo? Aí a Carla diz assim: o João, o Pedro, a Laura, o Flávio e eu. Aí o Pedro fala: Flávio? A Laura diz assim: quem convidou ele para o grupo? Aí o Pedro diz assim: vamos tirar ele do grupo. A Paula: concordo, ele não combina com a gente. A Carla fala assim: pessoal, pega leve, ele está lendo o que nós estamos postando aqui. Aí você imagina se o Flávio fosse você. Como que você se sentiria diante dos seus colegas dizendo isso de você no grupo?
né? Nós estamos trabalhando aí as habilidades socioemocionais em projeto de vida, protagonismo, né? Nós conhecemos as habilidades socioemocionais e sabemos que uma delas, por exemplo, é a empatia, né? Tem o respeito, tem a empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro, né? E se fosse comigo? E se eu fosse o Flávio? Como que seria, né? Como que eu me sentiria? A gente precisa ter esse tipo de atitude, tá? A gente tem visto muito isso nessa época de pandemia, quando as pessoas saem por aí, por exemplo, sem máscara, que elas podem contaminar outras pessoas, porque o uso da máscara, ele é principalmente para você não contaminar o outro, né? Cada um se protege, não contaminando o outro, quer dizer, um cuida do outro. Por isso que é muito importante todo mundo sair de máscara. Isso é ter empatia, né? E nós precisamos também ter empatia na escola, nas redes sociais. E se fosse comigo? Como eu me sentiria? Então, essa atividade para vocês escrever aí embaixo, como que você se sentiria e quais os procedimentos que você deveria fazer. Depois, você pode perceber que a interação virtual pode ter impacto na vida das pessoas de várias formas. A partir do que você aprendeu sobre o assunto e em grupo, produza um vídeo de até 1 minuto com a campanha contra o cyberbullying. Pessoal, esse em grupo que a professora colocou aqui, a gente está trabalhando muito essa questão das redes sociais com vocês. Não é para vocês se reunirem em grupo, mas você pode falar com o seu amigo pelo WhatsApp e combinar de você gravar uma parte do vídeo, ele gravar outra, um faz um PowerPoint, o outro coloca a sua voz, pode fazer em dupla, né? Pode fazer sozinho. Eu tenho recebido vários vídeos de alunos, que inclusive nós estamos mandando até para São Paulo, que são vídeos ótimos, interativos, vídeo que a pessoa deu o recado. Então, eu estou esperando os vídeos de vocês. É uma atividade que é proposta para vocês, é uma atividade que você pode fazer até em dupla. É lógico que você não vai se reunir com seu amigo. Vocês vão usar mecanismos tecnológicos. Olha a nossa matéria, tecnologia e inovação. Tecnologia, você pode juntar 2 vídeos, você pode juntar, um faz o vídeo, outro faz a fala. E inovar, né? Criar coisa nova, né? É época de criar coisas diferentes na internet. Então, o vídeo pode ter imagens, palavras e outros elementos que possam ser utilizados nesse processo. Dessa forma, faça um bom planejamento. Tudo isso virtualmente. No WhatsApp dá para você fazer conversa com vídeo, de voz, e outras redes sociais também. Então, ativem a sua criatividade e mostrem do que vocês são capazes. Tem alunos que fizeram no TikTok, tem outros alunos que fizeram em PPT, colocaram sua voz. Eu estou amando os vídeos. E tem um outro vídeo, tem um QR Code aí, para você fazer a leitura, é só colocar a câmera do seu celular, fazer a leitura, que você vai acessar um vídeo sobre cyberbullying na internet. E você pode assistir esse vídeo com a sua família se ela tiver disponibilidade. Não é obrigatório. Mas é lógico, quando há a participação dos pais, parece que fica mais gostoso, né? Quando a professora também participa. Então é importante que vocês convidem seus pais para conhecer um pouco sobre o cyberbullying. E aqui na avaliação, o que você vai colocar? A professora colocou assim, avaliação das atividades. Tem um campinho aí, um quadrinho branco que vocês receberam. Olha, o que você vai avaliar? A gente precisa começar a adquirir o hábito da autoavaliação. A professora deu para vocês o que vocês precisam aprender no decorrer desses estudos, né? Quais são as habilidades que vocês precisam adquirir no decorrer desses estudos. A professora deu o tema, onde você adquiriu o conceito, você fez as atividades. O que ficou disso tudo, né? Por exemplo, o que você aprendeu, o que você mais gostou, o que você não sabia e foi novidade para você, é isso que vocês vão colocar nesse campo. Porque o que é importante é você saber que no final do período, o que ficou de bom para você. Será que se você voltar lá nas habilidades e ler de novo,
Você vai falar, eu aprendi isso, não, isso aqui também eu já sei identificar qual que é o site seguro, qual que não é, o que que é cyberbullying, o que que não é, o que que eu posso fazer diante de uma situação de cyberbullying, eu devo participar, não devo participar. Então, vocês vão escrever isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que vocês me deem aí um feedback, que vocês falem nos grupos de vocês se vocês gostaram da aula da professora, até para a professora melhorar, porque a gente fica com vergonha, né? Se vocês acham que só vocês, a gente também fica com vergonha de fazer as videoaulas, mas é um bem necessário para ajudar vocês. E a próxima aula será de arte, né? Que nós vamos falar sobre os conteúdos da arte. Mas eu gostaria que vocês deixassem um recadinho para a professora, se vocês gostaram, se vocês entenderam melhor, se vocês reviram as atividades que vocês não tinham entendido. Um beijão, fiquem com Deus e se cuidem, tá? Beijo!